Ueba! Tô de volta aqui com o que provavelmente vai ser o episódio mais desonesto do podcast Crime em Séries. Desonesto porque eu vou... Como é que eu vou dizer? Eu vou dar a mim mesmo a liberdade de redefinir o que eu tô chamando de série para poder falar de dois filmes que são para mim extremamente relevantes no momento que a gente está vivendo na ficção criminal. Então é o seguinte, eu vou falar aqui de Knives Out e de Glass Onion, dois filmes do Rian Johnson que ele fez em sequência com o personagem Benoit Blanc, o detetive, e que são uns filmes muito legais que eu acho que vale a pena a gente prestar atenção. Eles estão disponíveis em streaming, então você consegue. Se a gente falou do Sherlock aqui, que é uma série que cada episódio tem 90 minutos, por que não considerar uma série esses filmes do Rian Johnson, que são dois filmes de 2 horas de duração, que você pode ver em sequência, que compartilham, que são histórias do mesmo personagem, são duas situações vividas pelo mesmo personagem, o Benoit Blanc. Então vamos lá. Rian Johnson, o pessoal diz que ele teve a ideia de fazer Knives Out lá em 2005, mas que ele só foi começar a mexer com o roteiro em 2015, 2016, sei lá, porque o cara estava envolvido em fazer Guerra nas Estrelas e o diabo, que é uma coisa que realmente dá muito trabalho. E eis que, né, eu assisti o filme dele, da Guerra nas Estrelas, achei um filme até legal e tal, mas lá atrás eu tinha visto aquele filme Brick, que eu achei um filme super legal. Assim, se você tiver a oportunidade, assista. É um filme de mistério, é uma pegada um pouco diferente do que a gente está acostumado, e é um filmaço. Estranho ver esse cara fazendo Guerra nas Estrelas e depois voltando para Knives Out. E, para ser sincero, eu não fiquei com uma expectativa muito bacana. O filme de Guerra nas Estrelas dele é legal, mas realmente não me impactou de forma nenhuma. E aí, cara, aparece Knives Out, eu sento pra assistir, e naquele ano, bicho, provavelmente foi meu filme favorito. O filme eu achei sensacional. Principalmente porque ele resgata todo o esquemão de mistério clássico de Agatha Christie. O detetive, um grupo de pessoas envolvidas num crime que ele está investigando, e aquele negócio dele vai conversando com as pessoas, eles estão todos num determinado espaço, né, a casa do escritor, no caso de Knives Out, e, cara, tem toda a cara de Agatha Christie, inclusive o detetive, né, você vai ver aí que ele tem um nome francês, como tinha o Poirot da Agatha Christie, né? O Benoit Blanc, ele não é belga, ele é da região de Louisiana, se eu não me engano, de Nova Orleans ou algum lugar próximo lá, que é uma região que teve colonização francesa nos Estados Unidos, então nomes franceses lá são muito comuns. Então, além, né, tem essa questão do nome do Benoit Blanc já ser uma referência ao Hercule Poirot. Eles não são detetives que têm o mesmo estilo de investigação. O Benoit Blanc é um cara mais, né, fortão, bonitão e tal. O povo insiste em achar que Daniel Craig é galã, então paciência, vamos lá. É outro tipo de detetive, é outro tipo de relação, mas foi um negócio que deu muito certo, muito certo. E o Knives Out conta a história do assassinato de um escritor famosaço, e a família do cara e os como é que se diz, agregados próximos ali são todos suspeitos, né? E tem aquela investigação rocambolesca que acontece. O filme, além de ser um mistério muito bem elaborado, né? Tudo bem costuradinho, assim, é um filme muito divertido, muito engraçado. Ele tem uma pegada cômica muito legal, sem perder a seriedade da investigação. Eu acho que o Rian Johnson acertou em tantas coisas nesse filme que é melhor, eu não consigo falar de tudo, é melhor você sentar e assistir, você vai ver que legal que é.
duas interpretações memoráveis que são os meus personagens favoritos, que é o próprio Daniel Craig, o Benoit Blanc, é um personagem sensacional, muito legal, não é um personagem unidimensional, é um cara cheio de camadas e o Daniel Craig exprime isso muito bem na tela, e eu fiquei fã, cara, da personagem da Jamie Lee Curtis, que foi, né, uma das minhas musas na minha adolescência, né, a rainha dos filmes de terror, né, Scream Queen número 1, mas ela manda muito bem, e eu acho que foi tipo o prelúdio para os prêmios que ela veio receber depois, não por esse filme, por outros filmes, Oscar e o Diabo. Jamie Lee Curtis é sensacional, e ela tá sensacional nesse filme. E também durante a filmagem, né, quando eles estavam produzindo Knives Out, eu sigo a Jamie Lee Curtis no Twitter, e ela contava coisas engraçadíssimas da filmagem e tal, e do relacionamento entre os atores e personagens. Foi um negócio muito bacana, e já me preparou para gostar do filme. E aí passa-se um tempo e lá vem outro filme do Rian Johnson com Benoit Blanc, que é o Glass Onion, que é uma história um pouco mais elaborada. É um bilionário que vai fazer um jogo com pessoas, né, que ele conheceu no passado e tal. Ele reúne todos na ilha dele, e que tem essa estrutura que ele chama de Glass Onion. Engraçado que Glass Onion é o nome de uma música dos Beatles, em que o John Lennon fala que, olhando através de uma cebola de vidro, você tem uma visão diferente do mundo, né? Eu até escrevi um artigo para a escola em 96, se eu não me engano, que tratava de interpretação de texto, e com esse conceito de Glass Onion, né? Como é que a sua experiência de vida pode modificar a sua visão de um texto, por exemplo, ou de um filme. E o que o Glass Onion tem essa estrutura, né, que é a estrutura principal montada lá na ilha, tem a ver com o Glass Onion, é que dali de dentro você vê uma coisa diferente. O cara propõe um jogo pros convidados, que é investigar o assassinato dele mesmo, né? E aí você já tem uma referência aí à peça do Neil Simon, né, o Assassinato por Morte e tal. Os dois filmes, cara, são cheios de referência. São cheios de referência à ficção, a clássicos da ficção criminal. Então, assim, é difícil, eu não vou perder o tempo aqui de dizer, olha, isso faz referência àquilo, isso faz referência àquilo outro e tal. Mas é interessante você ir com a cabeça assim, o cara tá resgatando a fórmula Agatha Christie de escrever mistério. E fez isso de uma forma magistral, porque ele conseguiu transpor essa estrutura de contar a história da Agatha Christie, e, assim, sendo muito fiel ao espírito dela, para os tempos atuais, sem pisar na bola. Né? E eu falei ali atrás do personagem do Benoit Blanc, da evolução e tal. Você sabe algumas coisas do Benoit Blanc no primeiro filme, e no segundo filme tem outras revelações que elas estão orbitando a história, elas não estão diretamente relacionadas com a história, mas você vai conhecendo coisas do personagem. E é um negócio muito legal, cara. Tem cenas memoráveis que estão assim, são cenas auxiliares à história, né, que vão dando detalhes sobre o Benoit Blanc, mas são coisas sensacionais, cara. O filme também tem essa pegada meio cômica, assim. É um filme leve, é um filme dinâmico. E além do Benoit Blanc, aqui tem várias. O Edward Norton mata a pau também, fazendo o bilionário. É fantástico, fantástico, cara. E como é que eu vou dizer, cara? Ele não perdeu a mão nesse filme, cara. Os dois filmes, quando eu assisti o Knives Out, e eu fiquei pensando, né, e anunciaram que iam fazer outro filme com continuação não, outra aventura, né, outro mistério investigado pelo Benoit Blanc, etc. Então eu falei, cara, pode ser um tiro na água, porque Knives Out é um filme tão legal que vai criar uma expectativa tão grande que pode levar a uma decepção da galera com o segundo filme. E é isso que não aconteceu, cara. O segundo filme é tão bom quanto o primeiro, né? Os personagens são
todos fantásticos. Cara, a personagem da Kate Hudson, bicho, é sensacional. Kate Hudson tava sumida, bicho. Ela é uma atriz fantástica, fantástica. E, cara, que personagem sensacional que ela fez nesse filme, bicho. Sensacional, sensacional. Então você tem vários personagens legais, com atores muito bons, representando muito bem. O negócio é fera, cara, é fera. Glass Onion é muito legal. E assim, eu gostei tanto que eu falei, até comentei com o pessoal aqui da confraria, cara, eu vou fazer. Não é série, mas é série. E tem que ter um espaço no Crime em Séries para Knives Out e Glass Onion, para o Rian Johnson, que é um cara muito legal. O último comentário que eu queria fazer é o seguinte. Essas produções, as duas produções, aconteceram meio que junto com as adaptações de Agatha Christie, e aí diretamente dos livros, né, do Assassinato no Expresso Oriente e Morte sobre o Nilo, que o Kenneth Branagh fez. E que são dois filmes extremamente bem produzidos e extremamente fiéis à obra da Agatha e com elencos estelares. São duas superproduções que o Kenneth Branagh fez de enfiada. Ele está fazendo o terceiro filme agora, né, do contrato que ele assinou lá para adaptar a Agatha Christie. E, cara, os filmes do Kenneth Branagh são feitos especificamente para fãs de Agatha Christie, porque eles são literários, cara. São literários. E o Knives Out e Glass Onion, os filmes do Rian Johnson, não são isso. Eles são filmes, de fato, tirados do nada. Tem 1000 referências à Agatha Christie, tem 1000 referências ao cânone da ficção criminal, mas são filmes dinâmicos, leves, engraçados, divertidos. Cara, são horas que você vai passar, você vai investir assistindo isso e que vão valer muito, muito a pena. Os filmes estão disponíveis no streaming aí, fácil, é só chegar lá, clicar e assistir. Não vai ser tempo perdido, não perca a oportunidade, cara. O Rian Johnson é um cara muito legal e eu espero que ele faça mais coisas nesse sentido. Eu tenho outras coisas dele, né, que ele está fazendo, que eu estou preparado para fazer um episódio aqui, mas por enquanto fique aí com Glass Onion e com Knives Out, dois filmes muito legais, que inclusive você pode assistir fora de ordem, porque são completamente independentes. É legal assistir o Knives Out porque o Glass Onion já é mais revelador sobre a personagem do Daniel Craig, né, sobre o Benoit Blanc, e, cara, vale a pena. Vai lá, dá uma conferida. Era isso que eu tinha para falar sobre os filmes do Rian Johnson. Se você gostou, dá um joinha. Se você não gostou, dá um joinha também. Indica para os seus amigos se você gostou. Indica para os seus inimigos se você não gostou. Vai lá ver o Drills falar bobagem sobre os filmes do Rian Johnson. E a gente volta em breve com mais Crime em Séries.